SBT, a cara do Brasil. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz e a graça de Deus esteja com você e toda a sua família. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, caríssimo irmão, caríssima irmã, aqui no nosso programa espiritual. Você que abriu as suas portas da sua casa para nos acolher, para que juntos possamos verdadeiramente meditar, refletir a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Nós que estamos nessa semana celebrando a sexta semana do tempo comum e hoje já é terça-feira, dia 19 de fevereiro. Então vamos continuar aprofundando cada vez mais nessa meditação dos mistérios da nossa fé. E com certeza, os santos foram aqueles que viveram esses mistérios de uma maneira mais próxima para chegarem à salvação. E hoje nós somos chamados a conhecer a vida de São Conrado. São Conrado, eremita franciscano. O santo de hoje viveu em Placência, na Itália, lugar onde casou-se também. Um homem de muitos bens, dado aos divertimentos e à caça. Numa ocasião de caçada, acidentalmente provocou um incêndio, prejudicando a muitas pessoas. Ele então fugiu e a polícia prendeu um inocente, que, não sabendo se defender, estava prestes a ser condenado e executado. Quando Conrado soube disso, se apresentou como responsável pelo incêndio e se propôs a vender todos os bens para reconstruir tudo o que o incêndio destruiu. A partir daí, ele e sua esposa começaram a fazer uma caminhada séria e profunda no cristianismo, buscando a vontade de Deus. No discernimento dessa vontade, o casal fez o voto josefino. Ambos se consagraram a Deus para viverem um celibato. Ela foi para um convento e ele retirou-se para um alto monte, vivendo por 40 anos como um eremita. Na oração e na intimidade com Deus, se ofertou a muitos, que hoje causam prejuízos para si e para os outros. São Conrado, rogai por nós. Acabamos de ouvir esse breve relato da vida de São Conrado. E nós percebemos que ele era um homem possuidor de muitos bens materiais. Também ele era amante da caça. E numa dessas caçadas, o que aconteceu? Ele provocou um grande incêndio. E ele se esconde, fica foragido por algum tempo. E nesse momento, um inocente é aprisionado no seu lugar. Conrado, ouvindo isso, então ele volta, se apresenta e paga tudo no lugar daquele que estava preso inocentemente. Também um outro fato interessante na vida de São Conrado, que ele fez esse voto josefino, que ele estava casado com sua esposa, mas ele percebendo que queria ter algo, uma missão mais próxima de Deus, também a sua esposa, ela entra no convento e ele vai ser eremita, se retirar para a oração, para estar cada vez mais consagrado a Deus. Mas que voto josefino é esse? É o voto que São José fez para estar ao lado de Nossa Senhora, para não coabitar com ela. Então, São José faz esse voto dessa virgindade perpétua para sempre e assim também São Conrado assume essa realidade para a sua vida. Renega essa realidade matrimonial, renega essa vida sexual ativa para se consagrar cada vez mais a Deus, rezando e intercedendo pela sua própria salvação e também para a salvação do mundo. E hoje nós temos a graça de celebrar então esse santo que viveu essas virtudes para estar cada vez mais próximo de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos rezar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou para que os exemplos dos santos inspirem a cada um de nós para aproximarmos cada vez mais de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu Pai querido, celebrando a memória de São Conrado, permita-nos seguir o exemplo de buscar Deus em todos os momentos da vida. Que a nossa vida seja cercada de oração e das ações amorosas em favor do próximo, sobretudo aos mais abandonados.
Isso vos pedimos por Cristo Senhor nosso. Amém. São Conrado, rogai por nós. Deus deseja se comunicar conosco, Deus deseja se revelar para que nós cheguemos à felicidade perfeita. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, abramos o nosso coração para acolher essa palavra de Deus. Nos preparemos então para a proclamação do Evangelho de hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra e meu Pai o amará e nós viremos a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. E o Evangelho que nós vamos proclamar hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutíeis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando repartir 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam 12. Jesus perguntou: e quando repartir 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam 7. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nos apresenta, nos fala dessa realidade do fermento dos fariseus. Mas o que Jesus de fato quis dizer aos seus discípulos e também a cada um de nós sobre este fermento? Os fariseus, eles tinham esta atitude, eles pediam para as outras pessoas fazerem, mas eles não faziam. Ou seja, eles tinham apenas uma bela aparência, apresentavam para as pessoas que eram pessoas orantes, que eram pessoas religiosas, mas no fundo dos seus corações, eles não praticavam nada daquilo que eles ensinavam. Este é o verdadeiro chamado fermento dos fariseus. Mas os discípulos, tadinhos, eles ainda pensavam que Jesus estava falando apenas do pão material, porque estava faltando esses pães. Por isso que Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Quando ele fez essas multiplicações dos pães, havia uma enorme multidão e Jesus saciou todas as pessoas. Todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram vários cestos com comida, com pães, para alimentar mais pessoas. Então não era desse pão material que Jesus estava falando, mas sim desta realidade, que os discípulos não poderiam se encantar com essa realidade dos fariseus. Ou seja, de só dizer da boca para fora o que tem que ser feito, ensinar as outras pessoas, cobrar das outras pessoas, julgar os irmãos, mas em si mesmo não praticar aquilo que estão ensinando, o que eles estavam aprendendo com Jesus. Jesus montou uma escola para ensinar os seus discípulos, não só na teoria, mas também na prática. E essa mensagem, essa palavra chega também até os dias de hoje. Você que está ouvindo essa palavra, com certeza, ela precisa cair no seu coração. Jesus quer te ensinar como ele ensinou os seus discípulos, que nós não podemos aprender a palavra de Deus, aprender a leitura da palavra só teoricamente, intelectualmente, mas o que mais Jesus cobra de nós é a prática dessa palavra que nós ouvimos e lemos diariamente nas nossas vidas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós, aqui o padre, vocês que estão aí diante da televisão, diante dos meios de comunicação, somos chamados a ler a palavra de Deus e colocar em prática o amor, a misericórdia, todas as virtudes que Jesus viveu e ensinou também aos seus discípulos, também nós precisamos praticar no meio da nossa casa, no trabalho, no lazer, na comunidade, na sociedade, onde quer que estejamos. Que não seja apenas pessoas do discurso, mas que verdadeiramente a nossa atitude, a nossa prática seja parecida cada vez mais com a prática de nosso Senhor Jesus Cristo, não deixando o fermento dos fariseus tomar conta do nosso coração.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nós possamos, nesta manhã de terça-feira, recordar e também rezar esta oração de consagração à padroeira, a nossa padroeira, a padroeira das causas impossíveis, que é Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. A água é este elemento que a gente vai bebendo e vai restaurando as nossas forças, que também possamos sempre recordar que Deus deseja restaurar as nossas forças espirituais. Meditar a palavra, rezar, participar da vida de comunidade, sempre vai ajudar nesse fortalecimento. Por isso, meu irmão, minha irmã, esta água que vai ser abençoada, que você vai tomar, que você vai utilizar aí na sua casa, seja a recordação desse desejo que Deus tem para restaurar as nossas energias através dos meios que Ele oferece a cada um de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, acompanhe com muita devoção e com muita piedade esta oração de bênção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h45, terço com as mulheres na Matriz. Às 19h30, Santa Missa. E logo após a Santa Missa, terço com os homens. Depois dos avisos da nossa comunidade, estamos indo embora e encerrando esta edição do nosso programa de terça-feira. E quero agradecer a sua amizade, a sua simpatia, você que permaneceu conosco nesse momento de oração. Espero que você saia mais edificado para continuar o seu dia. Mas antes, vamos receber a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa diário espiritual.